Constantemente eu recebo essa pergunta aqui: problemas sexuais, problemas na vida íntima, na vida afetiva. O fato é que dificilmente o problema na vida sexual é um problema na vida sexual ativamente. Dificilmente questões com o sexo são de fato questões com o sexo. Quando a gente fala de casais, casamento, namoro, essas coisas todas, normalmente o que vocês atrelam a um problema sexual tem a sua raiz no pilar de todo relacionamento que está desestruturado. A base de todo relacionamento é a verdade, o respeito e o diálogo. Aqui vale muito a gente entender o que cada uma dessas coisas são. Verdade é a ausência de personagens. O respeito é a ausência da reatividade. E vai nisso, portanto, o acolhimento. Vai nisso, portanto, eu receber a dor do outro, receber o ponto de vista do outro, eu receber a forma singular do outro de conceber a vida sem achar que só a minha vida tem valor. Entende isso? Então, o respeito é esse ato de não ser reativo com a forma do outro ser e se expressar. Porque aí já seria uma ruptura no conceito também de amor muito trabalhado, que eu gosto muito da perspectiva do professor Lucas Scudder, que é: amar é aceitar o que é, sem esperar que mude, dando consecutivamente, sem cessar o seu melhor. Então, o respeito é essa ausência dessa reatividade. E por fim, o diálogo do grego dois sabem, de dois e logos de saber. Os dois ou mais envolvidos no diálogo, na conversa, detêm informação, detêm um prisma de vida, uma perspectiva de mundo que merece ser valorizada, que merece ser considerada, que merece ser tratada com o devido respeito, com a devida atenção, com a devida disposição para se avaliar as nuances daquilo que o outro traz. Então perceba que verdade, respeito e diálogo é um entroncamento bem engendrado de uma mecânica relacional. O relacionar é o processo de atravessamento coletivo, de atravessamento mútuo, onde eu vou penetrar o seu mundo na mesma medida proporcional que você penetrará o meu. Processo masculino e feminino de criação simultâneo. Tanto a mulher penetra no homem, no mundo do homem, como o homem penetra no mundo da mulher, assim como o homem também recebe num ato feminino a perspectiva da mulher e a mulher também recebe a perspectiva do homem. Quando a gente fala de noções de sagrado feminino, sagrado masculino, a gente tem que entender que isso está na raiz da criação do universo. Então, quando a gente fala de feminino e masculino, a gente está falando de princípio de vida, princípio gerador, princípio ordenador, princípio regenerador, e a gente não pode falar de curar o relacionamento no campo sexual ou no campo do diálogo, sem falar dessa dinâmica, porque é sempre penetrar e ser penetrado. É sempre penetrar e ser penetrado. O difícil é ser penetrado. Perceba que essa humanidade se desconectou tanto do princípio feminino do ser que as pessoas têm uma dificuldade hercúlea, homérica, para conseguir ser penetrado. Todo mundo quer penetrar. Todo mundo quer fazer o movimento de ir, de entrar, de fazer, mas poucos, muito poucos querem ser penetrados. Só que quando a gente fala de sexo também, quando a gente fala dessa dificuldade que muitos de vocês trazem, a questão sexual, o domínio do campo da vida da sexualidade, o domínio biológico do campo é um domínio absolutamente feminino. É o feminino, o detentor e o guardião do poder do gozo. É ele, aquele mesmo biologicamente, como Deus é sábio, hein? Mesmo biologicamente, o corpo feminino, ele é muito mais preparado para a questão sexual, no sentido de gozar e de alcançar picos orgásticos. Vamos definir orgasmo? É transcendência consciencial. O feminino, na sua biologia, o sexo o favorece, porque é por meio dele que a vida se dá. E quando a gente fala da questão do diálogo, da questão do respeito, a gente tem que entender que também é por meio do feminino que essas dinâmicas vão acontecer. Um processo de você parar, escutar, ouvir, acolher o que o outro traz. Não cabe, em muitos momentos, a revolta, a ira,
Porque quando a gente fala de casais que já estão fragilizados no campo da sexualidade, é isso que eu falei, eles já estão fragilizados no campo da sexualidade, eles já estão machucados. Então emoções desordenadas como a raiva, como o ódio, como a ira, não agregam ao diálogo, não agregam ao debate. O ódio só gera mais ódio, a revolta só gera mais revolta. Ah, Michele, então como a gente vai fazer? Entrar num processo regenerador conduzido por uma máxima de feminilidade, que é acolher, que é silenciar, é receber a dor do outro no nosso íntimo. É a gente fazer um exercício de se colocar no lugar do outro a ponto de a gente sentir mesmo a dor do outro, entender o que o outro está falando. Ah, mas eu não concordo com o que a minha mulher, com o meu marido, com o meu namorado, lá não concordo. Tudo bem, mas faça um esforço para se colocar no lugar dele. Feminilidade é um estado profundo de desarme e é muito difícil. É o que eu falei, todo mundo quer penetrar. Todo mundo quer estar armado, todo mundo quer fazer um movimento de ir, mas ninguém quer fazer um movimento de receber, de ser, como fala, receptáculo do outro, porque exige de si, do outro, um nível de vulnerabilidade muito grande, mas você vai receber algo, ou alguém, ou um universo, ou um conceito dentro de você, e uma vez dentro de você não sai mais. Então, poucas pessoas estão dispostas a fazer esse movimento de desarmar-se, de receber, o movimento feminino. Só que eu falei, o gozo, o domínio do sexo, enquanto um campo co-criativo, é feminino. Seja você homem, seja você mulher. O domínio do sexo é feminino. Então, tô com problema na questão sexual. Vai para o campo da feminilidade. Tá faltando feminilidade nesse relacionamento. Tá faltando o imperativo do feminino. Quando o relacionamento está sendo norteado por uma lógica masculina, combativa e bélica, é isso, é um jogo profundo de ego. Eu sei mais que você, a minha dor vale mais que a sua, porque vai tomar naquele aquela esquizofrenia toda. E o final da história a gente já sabe, divórcio. E aí depois fala, eu podia ter feito diferente aqui. Vai pro feminino. É importante falar, Michele, por que você bate tanto nessa tecla? Porque o mundo está absolutamente sedento por feminilidade. O mundo está doente, esse mundo se estruturou a partir de uma lógica masculina histérica, nem foi um masculino virtuoso, que traz muito mais a sombra da masculinidade do que a luz da masculinidade, porque não existe luz da masculinidade sem o equilíbrio com a feminilidade, então começa daí. Então esse mundo está totalmente desordenado, desequilibrado, maluco, doente, e o que vai curar o mundo é a feminilidade, é o mergulho na feminilidade. A nova era do mundo é uma era feminina, a era de Aquário e uma série de outras coisas que a gente poderia dizer aqui. Então, problema de sexo no relacionamento não é problema de sexo no relacionamento, é um problema na estrutura organizacional, no imo do que a relação é, que é verdade, respeito e diálogo. Se a relação está padecendo de verdade, respeito e diálogo, ela está sobrando, ela está o quê? Externalizando em excesso em mentira, que é a ausência da verdade, ganância, que é a ausência do respeito, e violência, que é a ausência do diálogo. Então só eu sei, só a minha vida que importa, só meu ponto de vista, só a minha família que sabe educar, só a educação que a minha família deu que tem valor, só lulu, pão doce, abacaxi. E aí o casal começa a refletir a histeria coletiva do mundo, onde está, do ponto de vista energético e espiritual, uma revolta profunda de masculino contra feminino. Essas forças, elas estão brigando. As mulheres, elas acham que elas estão brigando pelo domínio do feminino, mas isso é uma grandíssima ilusão. A maioria não está fazendo isso, não. A maioria está brigando com armas masculinas, não pelo império da feminilidade, mas para elas também ocuparem a feminilidade. Porque a força feminina, ela é uma força absolutamente sutil, delicada, suave e que se faz ser percebida. É porque o poder masculino, ele é auto-evidente. Então, cheguei, falei e fui. O poder feminino, ele é sutil, ele é delicado. Então, muitas vezes, se você é uma pessoa bruta, você pode parecer que não está fazendo a diferença, mas faz toda a diferença. Com a extrapolação de uma energia masculina histérica, a gente está percebendo a falta que faz a feminilidade.
E aí, relacionamentos corporativos adoecidos, relacionamentos empresariais adoecidos, relacionamentos com a família, mãe com filha, filho com pai, e o casal, e o sexo. O sexo, a gente tem que trocar a palavra. Eu estou com um problema, não é no sexo, você está com um problema com a cocriação. E tudo na vida é o processo criativo. O sexo é porque é cocriação. Porque o seu mundo, em contato com o mundo do seu parceiro e da sua parceira, estarão naquele momento trabalhando psicológica e emocionalmente para cocriar uma nova realidade que se expandirá e que irá ser sendo processada no decurso do tempo. Você só precisa de um único pensamento para colapsar a realidade. Eis a importância da gente se relacionar sexualmente com amor. Porque às vezes você faz ali uma experiência sexual sacana, com palavras ofensivas, com violência, com ato, e nossa, foi incrível, eu chamei ela disso, daquilo, normalmente sempre rebaixando a mulher, não é verdade? É porque ela é uma vá, sua cá, enfim, né, palavras de um baixo teor moral, e nossa, foi incrível ser rebaixada, e aí a gente tem que entender por que existe tesão no rebaixamento, você vê como a sociedade está adoecida, e da maneira como você se relaciona sexualmente, é a maneira como você vive a sua vida. Pode observar, mulheres que não admitem serem violentadas na cama, nem serem xingadas na cama, tão somente só aceitam serem exaltadas, elas têm uma qualidade e realidade de vida que é totalmente diferente da mulher, que quer ser rebaixada, que quer ser xingada, que quer ser violentada, que quer ser machucada. E as músicas, né, que eu gosto profundamente, pessoalmente chamar de lixaiada sonora, porque para mim música tem uma outra finalidade, a lixaiada sonora, a bestialidade sonora, né, a merdoca sonora, divulgada, que eu não vou chamar de artista, vou chamar de propagador das trevas no meio artístico, no meio midiático, ok? A lixaiada sonora, ela gosta sempre de reforçar. Me machuca mesmo, vem com força na minha P, que não sei o que, vou te macetar, vou te excomungar, vou te sei o que lá. E todo mundo ali, ai, que delícia, ai, que delícia? Que delícia, meu amigo. Depois você não sabe por que a sua vida não anda. Depois você não sabe por que a sua vida está uma merda. Aí não sabe o porquê. Aí depois quer elevar a cabeça pra cima e falar que Deus não gosta de você, que a vida não é justa. Mas você que está escolhendo o repertório da sua vida. Você está escolhendo a qualidade de vida que você quer viver. E você não sabe o motivo da sua vida estar uma M. Não sabe, e quer culpar a Deus, quer culpar os astros, quer culpar o mundo, aí quer se rebelar contra as mulheres, ou então as mulheres querem se rebelar contra os homens. Mas por que você admitiu ser tratada como cadela, como cachorra, como vadia, como vagabunda? Daí pra baixo, eu falei os mais lights, mas tem daí pra baixo. Por que você admitiu levar tapa na cara? Por que você admitiu ser escarrada, ser urinada, ser defecada, ser vomitada? Por que você admitiu? Por que você admitiu? Por que você ludibriou e idealizou com a sua mente um contexto de abuso sexual? Tem um monte de mulher que sente tesão nessa loucura, entendeu? Ou às vezes a mulher não tem tesão nisso, mas o marido tem tesão nisso, que é estranhíssimo, uma red flag bizarra, tipo assim, mesmo, entendeu? Mas aí não queria se chatear ele, aí eu me coloquei nesse contexto. Por quê? E aí depois não sabe a vida que tá vivendo, não sabe por que foi abusado aqui ou ali. Gente... Isso, desculpa falar pra vocês. Isso é um nível de desconexão da realidade severa. Desconexão da realidade, nome técnico para falar loucura. Demência. Retardamento mental sério, severo. Só terapia não dá conta. Muita gente precisa de psiquiatra. Tô sendo doce no meu vocabulário com vocês. Muita gente não é só a terapia, não. Só a terapia não vai resolver o problema psiquiátrico que você se enfiou. É terapia, é psiquiatra e ainda o auxílio da espiritualidade no culto religioso que mais vai de encontro àquilo que você acredita. Aí é problema seu, Deus está em todos os credos, só cuide para você ver os líderes religiosos que ministram a sua cabeça. Mas vamos partir do princípio que você vai para um culto religioso sagrado, sadio, que tem o predomínio da luz.
Peça a Deus, Senhor, me coloque no meu caminho uma casa espiritual séria, presidida por espíritos da luz que servem ao Cristo Jesus e que servem às mais altas esferas espirituais. E aí vai aparecer, se você é muçulmana, vai aparecer uma mesquita. Se você é judia, vai aparecer... esqueci a igreja judia agora. Se você é católico, vai aparecer uma igreja católica. Se você é evangélico, vai aparecer. Se você é um bandista, vai aparecer. E é isso, é estudo espiritual profundo sobre a alma, sobre o espírito, sobre a mente, é terapia e é psiquiatra. Grande parte está nesse nível para pior e vai piorar a situação. A situação vai piorar muito. Então, não estejais mais com questionamentos, tá? Quase assim, ó, vou maneirar o meu português. Enfim, não estejam mais se questionando o porquê que o sexo com o parceiro não flui. O problema não é o sexo com o parceiro. O problema é que em algum momento houve personagem. Você já faltou com a verdade. Você faltou com a verdade e entrou a mentira. O problema é que em dado momento faltou o respeito. Se faltou o respeito, entrou a ganância. Entrou a reatividade. Entrou uma forma egóica de ver. E tudo isso vai minando a nossa libido. O que é libido? Pulsão de vida. Pulsão é a vida fluindo. Porque houve uma interrupção. A vida estava indo e aí eu não concordo com você. Aí refreou a vida. E aí você não soube receber que o outro não concordava com você e que você quis colocar o outro, dominar o outro com a sua forma de ver. Olha isso, que loucura! Em vez de você pegar uma outra rota como faz a água, não, você quer colocar o outro para viver da maneira que você enxerga a vida. E aí você não aceita que o outro tem a forma dele de ver, e aí você quer dominar o outro. Mas o amor já foi dito, é aceitar o que é, sem esperar que mude dando o seu melhor. Mas não, eu não aceito o que é, eu quero que seja o que eu quero que seja. E eu não vou dar o meu melhor, até que seja o que eu quero que seja. Eu só vou dar o meu melhor se for o que eu quero que seja. Então, já não é amor, porque a base do amor também, dentre das muitas coisas que o amor é constituído, é a incondicionalidade. Então, você tem que ser do jeito que eu quero que seja, já não é do jeito que é, e nossa que é, já não tem a condicionalidade do amor, já não é amor, já é qualquer outra coisa, é um anseio, é um ideal de amor, uma expectativa de um amor, sabe, um desejo de amor, mas amor mesmo em si já não é. Então esse é um assunto extremamente sério, extremamente importante. Eu espero que vocês levem isso no coração de vocês. Quem precisa de ajuda, quiser dar uma olhadinha nisso com mais profundidade, me chama por DM, a gente atende, a gente faz consultorias, a gente dá mentorias para casais e pessoas individuais que querem virar essa página na sua vida. Tive que falar um pouquinho mais de dureza aqui, porque o assunto da sexualidade é um assunto de grande importância, porque sexo é processo de cocriação, e a forma como você vive o sexo, influencia não só na sua vida, como influencia todas as vidas, inclusive a minha. E se você está vivendo o sexo de maneira irresponsável, está afetando a minha vida com a mais absoluta certeza, e um afeta na vida do outro, afeta na vida do um. Então a gente tem que chamar as pessoas para a razão, porque não existe separação. A ideia, uma perspectiva separatista de mundo é fruto de uma lógica masculina de ser, uma lógica individual. O masculino é focado, é eu, é minha, é ali, eu quero chegar ali, não vejo mais nada em volta. A lógica feminina é uma lógica cíclica, é uma lógica circunstancial, que leva em conta todo o contexto, todo o conjunto. Então não olhe só para você. Pensa que a maneira como você está se relacionando sexualmente está fazendo mal para o seu parceiro, para sua parceira. Você xingando ela, o que tem de bom nisso? Entende? Ai, porque eu gosto de viver o sexo de maneira selvagem. Realmente, igual um animal. Nem animal não vive sexo assim. Os animais estão fazendo sexo de maneira mais elevada que você. Porque ele faz num ato de profundo amor para reproduzir a espécie. Eles não têm pensamento maldoso, o animal. Então o animal tá transando mais elevado que o ser humano. Cacete, que mundo é esse? Gente, tá ruim a situação aqui, hein? O animal tá transando mais elevado que a maioria de vocês. Ô, gente, isso é sério, cara. Isso é papo de sério, de camisa de força. Sendo sincera com vocês. Ai, que não sei o que, tem que falar na cara. A situação tá séria, gente. Tá séria. E depois não sabe por que a vida tá afundando. Não sabe. Não sabe. Poxa. Aí gosta que a sua mulher te xingue. Gosta que a sua mulher te menospreze.
no sexo, na vulnerabilidade dos corpos, da exposição ali, né, da alma, vamos dizer assim, vem à tona o que um pensa do outro verdadeiramente. Desculpa falar. Quando você ama mesmo, de verdade, mesmo, você não vai ter tesão em chamar sua mulher de vagabunda. Você não vai ter vontade de chamar seu marido de broxa. Tem homem que gosta disso. Chama de broxa, você é broxa. É sério. Eu rio, gente, tem que pegar pra tornar a conversa mais suave, mas isso é problemático. Isso é doentio. Me chama de nojento, você é nojento, você é um porco, isso, me xinga, bate na minha cara e bate na cara, e bate na minha cara de volta, aí um bate na cara do outro, cospe, aí cospe. Gente! Alô, nave terra, chamando, 3, 2, 1, conectando, nave terra, cheia de natureza, bendita sois vós entre os planetas. Rita Lee, que Deus até em mão lugar. Nave terra chamando, hello, transição planetária, hello. É sério. Queridos, é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.